Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um BH Podcast. E hoje o nosso papo vai ser sobre empreendedorismo, marketing com uma profissional assim, com experiência no mercado. Mas antes de divulgar a nossa convidada de hoje, eu quero fazer um convite para você. Você que tem vontade de ativar o seu podcast, você pode contar com o Estúdio RVL. Você pode entrar em contato com o nosso atendimento e já começar a gravar o seu podcast. É isso mesmo. No Estúdio RVL você conta com toda uma estrutura pronta para você chegar e gravar o seu podcast. Então, se você quer ativar o seu podcast, entre em contato agora com o Estúdio RVL. E voltando agora para o nosso BH Podcast, hoje a nossa convidada vai falar um pouco sobre marketing, empreendedorismo, sobre superações e desafios. Carol, muito obrigado pela presença, é um prazer te receber aqui. Obrigada a você, Leandro, pelo convite, me senti honrada. Tô, tô nascendo aí na linha do podcast também, né, Leandro? É desse Ainda fico jeito. um pouco nervosa, mas muito obrigado pelo convite, me sinto honrada de estar aqui. E vamos embora falar do que interessa É aí. isso aí. Hoje aqui no BH Podcast, a Carol vai comentar um pouco sobre a experiência dela na Believe Marketing. Para você que ainda não conhece a Carol já tem um podcast próprio e ela vai comentar sobre ele aqui daqui a pouco. A Carol é CEO da Believe Marketing, tem 28 anos, é casada, Isso. determinada, uma pessoa que já passou por diversos processos e está passando por mais um processo gigante, né? Que daqui a pouco eu vou querer saber os detalhes desse processo. Cresci numa comunidade, cresceu, né, numa comunidade e precisou pensar muito fora da caixa. Muito, não foi pouco. Eu gostei dessa bio, viu? Quero que você me conte um pouco sobre quem é a Carol e a Believe, né? Qual que é essa conexão da Carol como empreendedora e essa empresa que auxilia tantas empresas aí na área de marketing também. Então, né, eu falo assim, brinco muito que empreender tá no sangue, né? Que a gente batendo um papinho aqui, e desde os 14 anos, aquele desejo por empreender. Eu sempre vi algo além. Aí vendi bombom, na época do ensino médio, e para poder pagar passagem para ir para escola, para voltar, e sobrava para um lanchinho no final de semana. E aí fui testando, vendi roupa, vendi acessórios evangélicos, vendi um monte de coisa, até que chegou um determinado momento, eu fiz administração, que eu falei, caraca, esse negócio de consultoria administrativa, a princípio eu achei que a ideia ia ser financeira e administrativa. E aí comecei a apaixonar pela área do marketing. Fiz a matéria da faculdade, aí veio o boom do marketing digital, aí o Antônio Cipriano, o Kelsey foi me ensinando do digital e tudo e tal. Eu falei, gente, dá para juntar essa ideia desse negócio aqui. E aí eu comecei a prestar consultoria na área de marketing e administrativa. E aí eu fui aperfeiçoando, falei, gostei desse negócio de rede social. Fomos aperfeiçoando, chegou um determinado momento que eu falei, não, gente, dá para juntar tudo. Não Legal. precisa ser só o marketing digital. Porque às vezes o pessoal chega, mas o marketing off, o comercial não tá alinhado. Você precisa alinhar. Aí por isso que ficou Believe Marketing, porque a gente vê qual é a necessidade do cliente, porque às vezes o cliente vai esperar que o digital vai fazer a mágica e não vai, se as outras áreas não estiverem alinhadas. E aí, em 2019, nasceu a Believe. 2019. A Believe é recente, 2019. né? Se for pensar como empresa, pro número de clientes que vocês atendem hoje, por essa experiência que vocês têm. Sim, nós ainda somos considerados bebê, né? Que é só depois de 5 anos que passa. Mas nós somos novos, sim. Já atendemos aí no período de 4 anos mais de 25 nichos diferentes. Legal. E você comentou aí nos últimos 4 anos. A gente está falando do período de pandemia, né? Pandemia. Essa crise sanitária que a gente passou e como foi, como a Believe agiu nesse momento, né? Aumentou a demanda ou foram muitos desafios? Então, foi aquele susto, né? Que eu acho que foi um susto geral. E a Believe ainda ia fazer um ano. Que a gente nasceu em 2019. Em agosto, em julho, a gente fazia um ano. E aí começou a pandemia. Aquele auê, sem saber como que seria e tudo e tal. Foi sendo surpreendente. Por quê? As empresas viram a necessidade de se posicionar no digital. E aí começaram a procurar. Ah, como é que eu faço para ter um Instagram? Como é que eu faço para estar no Instagram? Como é que eu faço isso? Ah, não tem cartão de visita virtual, não tenho isso, não tenho aquilo.
E começou ali, no período da pandemia, pra gente da Believe, uma escada de crescimento que foi acelerada. Aí tendo que chamar mais gente para trabalhar, tendo que ter design freelance. Então, assim, o período da pandemia, eu diria que ela foi pra gente como uma aceleração ali no Uhum. degrau, sabe? Sim, até porque as empresas, como a gente nunca tinha passado por uma situação como essa, e foi tudo muito repentino de última hora, né? Quando Foi. começou o lockdown, foi de uma semana para outra, gente. A gente vai precisar fechar tudo Exato. e as empresas tiveram que se reinventar, o novo normal, né? Sim. Então, quem não tinha esse posicionamento digital precisou se posicionar de forma muito rápida, Muito rápida, né? E muito qual foi a rápida. principal demanda que você notou aí desses profissionais que falaram assim, nossa, o que que apareceu como maior demanda para a Believe atender? Criar Instagrams. Algo tão comum, né? Algo Tão tão simples, comum. mas existia essa necessidade. Sim, empresas de anos de mercado que não tinham um Instagram. E como foi da noite pro dia, lockdown, vai fechar. As empresas foram entrando em desespero. E agora? Como é que eu Como vou que eu vou vender? vender? Exatamente. E fora a capacitação da equipe de comercial também, né? Porque Exato. eu vi várias empresas grandes se reinventarem porque as vendedoras, principalmente, por exemplo, uma empresa bem conhecida, a Constance. Minha Aham. esposa costuma comprar na Constance. Então, quando ela não pôde ir até a loja, as vendedoras começaram a enviar mensagens. Então, elas se transformaram, foram capacitadas para fazer uma venda digital ativa. Exato. E o que que você viu nos seus clientes? Eles já tinham essa experiência de saber vender no digital, ou era um desafio também? Não, era totalmente um desafio. As pessoas olhavam e falavam, e agora, como é que eu vou vender? De não saber usar as ferramentas básicas mesmo ali do Instagram, como postar um stories, postar link direto de venda, postar uma foto para poder vender. Ah, eu preciso de legenda, eu coloco o valor na legenda, não coloco o valor. Então foi um período ali de assessorar mesmo o cliente no tete a tete, de pegar na mão do cliente e falar, vamos aprender a mexer no Instagram. Legal. E como que esse desafio colaborou para o crescimento da Believe, né? Você falou aí sobre expandir os profissionais, né? A empresa tinha um ano e o que aconteceu pós-pandemia? Como é que foi o desenvolver, né, da Believe nesse período também? O pós-pandemia, a gente veio naquele ritmo mais acelerado de crescimento. Quando foi início de 2022, a gente chegou a ter uma equipe de 9 pessoas na equipe, ainda estruturando o processo. Eu falo assim que a gente acabou desenvolvendo uma metodologia de atendimento e, e ainda estava tudo muito bagunçado os processos. Tinha a ideia, tinha a forma de fazer, mas precisava ajustar. Quando a gente foi ajustar o processo, tem coisa que é difícil você fazer com o carro andando, né? A Sim, empresa tendo que funcionar e aí e você aplicar a nova forma, identificar os gaps dos processos, as lacunas, o que está em aberto ali no processo e foi vindo novos desafios. E aí, daquele crescimento acelerado que a gente estava, a gente teve que reduzir a velocidade, só que impacta direto no financeiro de uma empresa que estava acostumado a faturar X e por organizar o processo, não tinha como. Ou parava e organizava lá, ou ia gerar um serviço que eu não estava vendo como serviço satisfatório para o entendi. cliente. Aí, o pós-pandemia foi, né? Veio aquele boom de crescimento e o pós-pandemia ocorreu uma redução para organizar os nossos processos internos. Entendo, porque até esse crescimento ele gera essa visão, a necessidade de organização também, né? Porque às Sim, vezes, se não tivesse crescido tanto nos últimos meses, antes dessa organização, talvez não teria necessidade. E é você comentou verdade. sobre processos, né? O que você vê hoje em relação às empresas, principalmente no mercado de Belo Horizonte? Você comentou sobre você como empreendedora precisou parar, dar uma reduzida ali e organizar a casa, né? Organizar a Believe, os processos internos. Você vê empresas no cenário de BH, Minas Gerais,
com essa maturidade, ou você vê muitos empresários e empresárias que ainda precisam organizar a casa também? Olha, eu diria que eu ainda vejo muitos empresários que precisam dessa organização. Tem uma coisa que me chama muita atenção, que é ver empresas com muitos anos de mercado, que a gente considera sólido. Eu vou colocar a partir de 8 anos de mercado, de não ter Sim, uma logo, ainda hoje. Então, isso mostra para mim que, opa, gente, tem uma fatia de mercado aí para a gente alcançar, né? Porque existe pesquisas que mostram que a maioria das pessoas que abrem um negócio fecha em menos de 3 anos. sim. Então, se a sua empresa passou de 5 anos, ali você já tem uma baita bagagem para conseguir mantê-la aberta por um bom tempo, né? Pelo menos na teoria. Mas, de fato, chegar até 5 anos de empresa, vencer esses 3 anos, é Sim, um mega desafio. Então, quando eu fui vendo clientes, às vezes, com 15 anos de empresa, 10 anos de empresa, não tem uma logo, não tem uma página, assim, no Instagram, que é a principal rede social, vamos colocar assim, aquilo foi me impactando. Falei, gente, ainda nos dias de hoje existem empresas que não estão posicionadas no digital. E de fato, existem muitas empresas aqui em BH nossa. que não estão posicionadas ou que não entendem. Eu acredito que muito relacionado também à questão de empresas tradicionais, às vezes familiares e tal, que tem essa resistência ali para vir para o digital. Eu vejo que tem muitas empresas, Carol. A gente também trabalha nessa área, né? A gente lida com várias empresas aqui no Estúdio RVL, com o BH Podcast, conversando com os empresários. E eu ainda vejo que tem muitas empresas que dependem muito da indicação, ainda principalmente aqui em Belo Horizonte, né? Exato. Minas Gerais como um todo, a gente fala muito sobre o polo da comunicação, da publicidade em São Paulo e Rio. E Belo Aham. Horizonte sendo a terceira capital, a maior capital do Brasil, a gente ainda vê muitos empresários daqui falando sobre a indicação. Você tem muitos clientes que ainda têm essa fonte de novos clientes como a principal? Somente a indicação? Somente a indicação. Até a Belívia, até hoje, nós ainda fomos por causa de um processo que a gente tem vivido. Mas os clientes da Belívia até hoje é indicação. É o cliente que vem, então eu vejo o quanto é Faz enraizado. parte da nossa cultura. Aqui em Belo Horizonte, você vê o quanto que é enraizado essa questão da indicação. Que aí, quando a gente vai para São Paulo, por exemplo, né? Vamos pegar aí a maior capital. Não. Lá eu te achei na internet, contatei, papum, vi seu serviço aqui, interessei, achei legal. Sim, Então aí a gente vê que BH, aqui na nossa, né, grande BH, a gente tem algumas coisas que é muito cultural, que é sim. muito aqui típico dos mineiros mesmo. Exatamente. Você comentou bem. Típico dos mineiros, porque a gente até comentou um pouco antes aqui. E quando a gente vê o cenário nacional, por exemplo, eu conheço algumas pessoas de Santa Catarina, Balneário Camboriú, Curitiba, e eles falam que principalmente no sul é tudo muito rápido. A negociação, a venda, olha, gostei, tá dentro do que eu preciso, fechei, tá pago e eu quero serviço. Quando a gente vê São Paulo, parece ter uma dinâmica também, mas quando a gente chega em Minas, Socorro. não é reclamando, gente, mas é o perfil do mineiro. E a gente que é mineiro, né? A gente que é Belo Horizontino também, você é natural de BH? Sou natural de Legal. BH. Nós estamos aqui falando como mineiros e belo-horizontinos. E empresários, a gente percebe esse perfil do mineiro que ele olha, ele faz orçamento, e aí ele analisa e fala, eu vou pensar uma semana. É Isso desse acontece com você jeito. também? Acontece, acontece. Você viu, e pra mim fechar com a RBL, gente, eu vim aqui primeiro. Então, assim, a gente tá Exatamente. falando como bons mineiros mesmo. Mas eu vejo que é muito cultural, né, Leandro? Tem Sim, até, antigamente, algumas determinadas tipos de indústria que ia testar algum produto. Eu sei que do ramo da música também, eles testavam em BH, né? Porque eles falavam assim, se pegar em Belo Horizonte, pega em qualquer lugar. já ouvi Pelo falar jeito isso também. desconfiado do mineiro de ser, né? Sim, até a área comercial, eu via falar muito
isso, porque quem vende em BH, por exemplo, eu trabalhei em uma multinacional um período que ela conectava pessoas de vários estados, né? Nordestinos, sulistas, paulistas. E eles falavam que quem vende em BH vende em qualquer parte do Brasil, porque tem essa questão, o trato com o mineiro mesmo, né? Então, quando a gente coloca isso em prática, por exemplo, a visita, o cafezinho, é muito comum É, ainda. é verdade. Mas tem benefícios, viu, gente? A gente não tá falando Sim, que isso é ruim, não. Porque a gente tem uma característica de atendimento também que é único. A, exatamente. a gente o quê? Aquece. Não é Sim, uma coisa fria. Você vai em São Paulo, é é próximo. papo, Isso, é negócio. Toma aqui e vai lá. Eu mesmo defendo muito a questão da comunicação afetiva, do marketing afetivo. Uma das mudanças na Believe foi porque eu identifiquei que o meu marketing não é um marketing frio. Porque sim, o marketing digital, que é o nosso carro-chefe, o que que ele faz? Ele quer te roubar a todo momento. Te roubar como? Te roubar desse tete a tete, desse calor. Ah, cria um post aqui e pega meu serviço aqui e toma ali e pronto, acabou. Eu não consigo ser assim. O que eu exatamente. acredito também que é característico aqui do povo mineiro. E foi com isso que eu olhei assim e falei: ah, não dá para trabalhar só com digital. E aí eu trouxe a comunicação afetiva, o marketing afetivo, para dentro da Believe na tratativa com os clientes. E eu vejo hoje, nós não estamos no nosso melhor cenário, mas os clientes que nós temos são clientes de longa data. Eu tenho um Interessante. cliente que foi meu segundo cliente Ou seja, e eles se permanece mantêm como é, cliente de vocês. como cliente. Então, por quê? Eu acredito que essa nossa forma de trabalhar, ela faz muita diferença. Com certeza, igual a gente estava falando sobre esse atendimento pessoal, você falou muito bem, não é o lado negativo, é a característica desse público, desse povo que é o mineiro, que é o Belo Horizontino. Eu, por exemplo, eu supervalorizo um café. Então, quando a gente recebe o cliente aqui na RVL, por exemplo, né, a gente está aqui no estúdio RVL, eu faço questão do cliente ter essa experiência também, porque não é só sobre vender ou só sobre ter o fechamento do cliente. Ele tem que se sentir Exato. bem, tem aquela experiência. E quando a gente vê um outro mercado de fora, de Minas, tem alguns mineiros que consideram, por exemplo, até o paulista mais rápido assim na negociação, às vezes até um pouco o trato mais ríspido, direto. Porém, isso aí vai muito da característica do povo mesmo, dessa região cultural mesmo. Exato. Na Believe, como que funciona, por exemplo, um novo fechamento? Qual que é a experiência que vocês passam para o cliente? Já deixando de dica aí para os nossos ouvintes. Nossa, semana passada aconteceu uma situação assim que explana muito bem isso. Primeiro, eu quero saber o preço, o valor para me fechar De com cara, você. assim chegou, De quero cara, preço. chegou. Eu já falo, nós não funcionamos assim. Primeiro passo que eu faço com o cliente, uma pesquisa diagnóstica. Porque o cliente vai chegar para mim, o cliente sempre chega pra gente como: eu quero um Instagram, vamos trazer no caso da RBL. Eu quero gravar um podcast. Você já tem um canal? Você já tem costume de falar? Você já fez entrevista? A mesma coisa. Aí o cliente chega pra gente falar: eu quero abrir um. Quero gerenciar meu Instagram. Você tem Instagram? Tem. Você posta? De vez em nunca. Já aparece nos De stories? vez em Não. nunca. Já aparece nos stories? Não. Tem facilidade de gravar? Não. Eu queria só uns posts. Não faço só post. Então, quando o cliente demonstra o interesse, eu faço uma pesquisa diagnóstica, uma cal, 15 Aham, minutinhos para legal. entender a necessidade do cliente. Entendi a necessidade dele, estrutura a proposta. Eu tenho um esqueleto de proposta e eu adequo à realidade do cliente. Muito bom. Com isso, eu vou lá e chego ao valor daquela proposta para o cliente. E aí, iniciar as gravações de stories é muito desafiante, né? E hoje não tem como você fugir de vídeo, porque é o que tem mais entrega. Aí eu já explico isso logo de cara para o cliente. E com mais um pontinho que é muito importante: humanizar a marca. Humanizar a marca. O que seria humanizar a marca? Precisa ter alguém por trás da empresa. Quem que é o estúdio RVL? Quem está por trás do estúdio RVL? Porque pessoas se conectam com pessoas.
Você vai pegar um Instagram lotado de post com banco de imagens de internet? Beleza, até um tempo era esse o recurso que a gente tinha. Hoje não. Hoje de manhã mesmo eu estava no ensaio fotográfico da minha cliente, porque ela prepara um banco de imagens, todos os posts, tudo que vem na página dela é com a imagem dela. Seja um post informativo e um post não. E aí, na semana passada, uma cliente, eu apresentando a proposta e tudo e tal. Aí ela, mas vocês não entregam só o post para fazer o conteúdo? Falei, não. Eu não sou a empresa que você está procurando, porque eu não entrego só post. Eu entrego o posicionamento digital. E o posicionamento digital, ele requer uma parceria muito grande. Então, quando chega o cliente, a gente tem essa tratativa com o cliente aqui dentro da Believe. E eu já ouvi muito, comparando com São Paulo, com esse povo mais objetivo, por que você não faz um site, coloca um tráfego, o cara escolhe o pacote que ele quer, você vai lá fazer a entrega dos posts? Eu falei, gente, porque até o momento eu não sei trabalhar assim. Eu não sei trabalhar assim. E o que me dá resultados eficazes de estratégia é trabalhando dessa forma que eu faço. É literalmente um acompanhamento, não é entregar para a pessoa um monte de post, um monte de arte, que eu já vi muito Não. isso, né? Tem muito cliente que deve chegar só pedindo assim, eu quero 4 imagens por mês, eu quero postar uma por Exato, semana, ou duas exato. e pronto. E acha que isso aí vai dar resultado. Esse cliente não é o cliente perfil da Believe. E isso é legal a gente saber quem são os clientes com perfil, né? Quem está na sua matriz de cliente e quem não está. Exato, é bom a gente ter clareza disso. Hoje, Totalmente. os clientes que estão na Believe é porque entenderam o processo. Não foi da noite pro dia. Igual a doutora Marina que participou do podcast, ela nunca nem tinha gravado vídeo. Então, assim, existe um processo. Uma outra página que a gente atende, Comandos. Comandos, ele tem um engajamento orgânico anormal para uma página. Por quê? Respeitou o processo e a construção. Então não é mágica. Então pegar o cliente só por post e aqui em Belo Horizonte, eu acredito que é o que gerou confiança. Por exemplo, eu atendo um casal de clientes, eles tinham clínica, uma clínica tinha 8 anos, a outra clínica deles, uma é em Belo Horizonte, a outra é no Durval. A outra clínica deles tinha 15 anos. Pergunta se tinha uma logo. Não tinha logo. Não tinha E logo. me conta uma coisa, Carol, você já recebeu logo no Word? Oh, Tipo já! assim, você vira pro cliente e fala assim, ô, cliente, me envia sua logo, por favor, né? O vetor, o PDF. Aí o cliente vai te mandar um arquivo com print da logo. Sim, Por que que, print. por que que isso Rascunhado em acontece? Me conta. PowerPoint. E usando como logo oficial da E o problema é quando ela empresa. tá distorcida, né? Em vez dela tá quadradinha, ela tá puxada. E espero que você faça mágica, viu? Não, não se Ah, engane. Que aí vê um post bonitinho com aquela logo toda estourada, acha que a culpa é nossa. Aí até você explicar pro cliente e convencer ele para fazer outra logo. a gente já passou por isso aqui também, viu? A gente já passou. Não, eu vou começar um podcast. Quando começa o podcast, cadê a logo? Nossa, tá no PowerPoint distorcida. Falou, meu Deus. É Chama a de doer o Believe pra te coração. ajudar. É, mas acontece muito, Leandra, acontece muito. Acaba que os clientes da Believe hoje, eles são muito caracterizados como esses clientes que a gente tem que pegar na mão e ensinar do zero. E eu te confesso que eu gosto, É mesmo, que legal. porque você educa o cliente, sabe? Você educa o cliente na forma de lidar com o digital. Quando o cliente já vem com muitos vícios, nossa, é mais difícil de você trabalhar esses vícios que o cliente apresenta já, sabe? Entendi. De rede social mesmo. E até da expectativa, né? Por exemplo, você recebe o cliente que ele não sabe o caminho que ele vai seguir ainda, que ele precisa da sua orientação, ou também tem aquele cliente que ele já tem uma expectativa muito clara. Olha, eu quero começar hoje e daqui uma semana eu quero ter um resultado extremo, absurdo, achando que o resultado vai vir muito de imediato por ser o digital. Eu já alinho a expectativa no início. Porque o digital, embora ele pode trazer um crescimento bombástico, a gente é muito refém das ferramentas disponíveis para a gente usar. E hoje, por exemplo, o Instagram, ele tem um algoritmo que é super falho.
ele não dá aquela entrega bombástica como já deu. Sim, Como já deu. principalmente no orgânico e No até orgânico. no pago pode influenciar demais também. Exato, exato. Então, o cliente chega assim, eu dou um prazo mínimo de um planejamento para o crescimento daquela página e evolução da página. Legal. A gente está falando sobre muitos assuntos técnicos aqui que são úteis para o profissional e até agora a gente não falou. Qual que é o Instagram da Believe para quem quer conhecer os seus serviços, entrar em contato via WhatsApp? Como que os clientes, os potenciais clientes podem te encontrar? Believe Marketing, gente, tá aí no Instagram ou pelo meu perfil também, carolsabino.believe, você acha a gente lá. Believe de acreditar, de É isso acredite em aí. inglês. É isso aí. E a próxima pergunta era exatamente essa. Qual que é o motivo desse nome? Por que Believe? Eu sempre trouxe uma ideia comigo, né? Quem me conhece vê muito eu falando uma frase, de ser de dentro para fora. E quando surgiu a ideia de Nascer a Believe, que lá atrás era uma consultoria, e a gente foi aprimorando para a agência, para o serviço de marketing, eu tinha comigo que não adianta eu fazer sozinha para o cliente. O cliente tem que vir junto comigo. Então a ideia do Believe é: o primeiro a acreditar no negócio é o cliente. E nós entramos aí como parceiros para ajudar a página do cliente a crescer e evoluir. Muito bom. Quando você fala believe, de acreditar, esse é um princípio, faz parte dos valores da empresa. Como que você passa essa informação, né, para a equipe também acreditar no trabalho que é desenvolvido? O que você acredita em relação aos valores, né, e os princípios, a missão da Believe hoje? Processo, eu falo que é um passo de cada vez na mesma direção. Então, assim, a tratativa que a gente tem no cliente é pensar no cliente como se fôssemos nós. Então, o cuidado, a conversa que a gente tem com o cliente no dia a dia, ali nos grupos do WhatsApp, o pensar no conteúdo que vai vir naquele mês para a página do cliente, tudo isso faz parte do processo de acreditar, de levar isso. Por exemplo, eu não passo para design tá aqui. Dina, tá aqui as imagens a serem produzidas no mês. Olha, gente, esse mês a gente vai trabalhar no perfil de fulano, tal, tal, tal posicionamento, tal, tal, tal visão. Então eu preciso que os designs sejam voltados para essa e esse foco. Muito bom. E se a gente fosse deixar uma dica aqui para alguém que está assistindo esse episódio e tem a empresa própria, né? Já tem a sua empresa, porém está precisando melhorar o marketing. Quais são as três dicas principais que a Carol da Believe deixaria para essa pessoa se posicionar melhor, tanto no marketing quanto no digital? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre o marketing off que você falou, mas para o digital. Para o digital, uma das primeiras dicas é: se você não sabe fazer, delega. Hoje o digital, ele é uma extensão do nosso negócio físico. Tem até uma nova nomenclatura, né? O fisiodigital. Então, assim, você tem um negócio físico, mas ele precisa estar no digital. E vice-versa. O físico, ele ainda é muito importante. Tem um dado, a última pesquisa pós-pandemia, no Brasil, só cerca de 55% do território brasileiro, um pouco menos, que tem internet. Então, o digital ainda vai crescer muito. Só que isso mostra pra gente que o físico também precisa. O físico não vai deixar de existir, mas precisa estar no digital. Então, primeiro ponto: se você não tem habilidade, delega. Procura uma empresa que caiba no seu bolso, mas não deixe de estar lá. Segunda dica: humaniza a marca, gente. Ninguém quer aqueles perfis maçantes que só tem um monte de imagem. Ainda me encuca muito quando eu vejo perfil dessa forma, porque não comunica. É até por isso que na Believe o cliente entra, ele é quase que uma obrigação ele marcar pelo menos uma vez no mês para a gente gravar conteúdo pessoalmente. Vídeo, foto, às vezes não pode investir logo de cara no ensaio fotográfico, então a gente vai improvisando com o celular mesmo, mas precisa ter humanização da marca. E o terceiro ponto é: rede social, ela é feita de processo. Rede social não, né? Corrigir. O posicionamento digital, ele é feito por processo.
Não é mágica. Não é mágica. Pode dar muito bom em um vídeo viralizar e aquilo ter um crescimento mais explosivo? Pode sim. Mas, seguindo as estratégias ali do dia a dia, é um processo, o digital. Muito bom, gostei das dicas, viu? Já dá para muita gente dar um upgrade aí, principalmente com humanizar. Para É, quem tem o costume de postar muito só sobre o produto, fazer literalmente aquela panfletagem digital, né, que é um termo bem usado aí. Então, se você posta só o produto da sua empresa, só vendendo o serviço, começa a humanizar. A dica excelente da Carol. é... Interessante, Carol. E o que que a gente poderia passar de informação sobre o marketing off? Você comentou isso sobre bem no início, né? O que é o marketing off? Que eu tô achando o máximo aqui, você tá esclarecendo várias dúvidas. O que é o marketing off e como as pessoas podem trabalhar melhor esse marketing também. Certo. O marketing, alguns estudiosos defendem aí que existem 8 áreas do marketing e tem gente que defende 6. Eu vou na vertente das 6 áreas, porque eu acho que algumas englobam. E o que que entra nesse marketing off? Às vezes uma panfletagem, um outdoor, o endomarketing, que é como você está tratando a sua equipe, como você cuida da sua equipe, que é o marketing interno, Uhum, o marketing comercial, o e-commerce, legal. que é a venda dos produtos online, que é diferente de gerenciamento de rede social. Totalmente. É, O outro me fugiu aqui da cabeça. Marketing de relacionamento. Muito Como bom. que é o seu relacionamento com os clientes? Então, quando a gente fala do marketing off, é defendendo um termo que se chama marketing 360. Então, às vezes o cliente está aqui. Ah, eu quero vender pelo Instagram e vou injetar o tráfego, isso e aquilo, tarará. Você tem um comercial para atender? Quem vai atender esse cliente que vem? Ah, não, porque eu quero ter uma ação na minha empresa, tará. Mas como é que está a sua equipe? Já Sim, teve casos de pessoas da equipe das empresas não querer gravar conteúdo. Só que a pessoa é a recepcionista. É o que está no tete a tete com o cliente. que Que o lida cliente com o cliente. que está na frente da sua empresa. Então, peraí, como que a gente vai produzir conteúdo sendo que a sua equipe não está disposta a gravar junto Exatamente. É um com você? desafio. Exato. Então, aí foi vendo essas necessidades que eu falei, opa, não dá para ficar só com a ponta do digital. Porque o cliente vinha com uma expectativa muito alta de que só o digital, só ter um Instagram ia ser suficiente. E não é. Exatamente. E um ponto até interessante. A pessoa, quando ela começa a fazer um trabalho no digital, você acredita hoje que só postar, né? Você acabou de falar sobre o marketing off, mas só a pessoa postar e fazer um trabalho forte ali, orgânico, ela tem resultado? Ou hoje o tráfego pago influencia muito no resultado das empresas? Olha, gente, vocês não assustam, não, porque eu vou na contramão de algumas coisas que a galera geral, que os guris do marketing defende. Legal. Mas eu acredito muito na força do orgânico. É A mesmo. primeira estratégia que eu levanto na página de um cliente é organicamente. E depois entra com tráfego, quando a página está alinhada. Vamos imaginar uma empresa que nasceu agora. Você acabou de montar a página. Aí você vai colocar um tráfego. Beleza, pode converter em venda. Porém, a página precisa ter uma estruturação. Então, eu Exatamente. defendo uma estruturação orgânica para que depois você venha com os conteúdos ali que sejam relevantes para com conteúdo não, para que depois você venha com tráfego que vai proporcionar esse crescimento em escala. Mas eu defendo primeiro deixar uma página alinhada, estruturada com marketing orgânico. Muito bom. Isso que você falou agora sobre estruturar a página, principalmente com orgânico, me lembrou muito a questão da autoridade. Quando a gente posiciona a autoridade do profissional ou da marca, né? Explica aí para o nosso público qual que é a importância da percepção de autoridade, né? Na sua opinião. E na opinião da Believe, é claro também. É muito importante, eu falo assim, igual, por exemplo, uma empresa que chega para a gente gerenciar, mostrar na prática a importância dessa autoridade.
quando a clínica do Dr. Rony e doutora Jus chegou, 15 anos de mercado. Eu pensei assim, gente, vocês têm solidez e muita autoridade para poder demonstrar. O que que a gente vai fazer? Um trabalho para mostrar essa autoridade que vocês têm aí nessa leva de 15 anos de experiência. Então, a transparência da nossa autoridade no assunto, no produto ou no serviço que a gente presta, eu falo que ela serve para mostrar solidez de mercado e passar mais confiança e credibilidade para quem vai vir comprar, usar esse produto. Muito bom. Eu vejo muito isso sendo aplicado na prática, inclusive aqui no podcast. É uma das ferramentas que alguns clientes utilizam para criar autoridade, para passar essa percepção de autoridade. Porque nesse momento que a gente está aqui no podcast, você compartilha muito conhecimento e você demonstra o quanto conhecimento, experiência você tem da área, e isso gera essa percepção de autoridade. Você conhece outras ferramentas ou considera também que o podcast é uma ferramenta interessante para essa construção da autoridade? Totalmente. Eu estou sendo prova viva disso, Leandro. Foi uma das estratégias para 2023 do meu posicionamento e do posicionamento da Believe para o que a gente quer alcançar de mercado. Veio a ideia em um bate-papo com o Kelsey e tal. Abre um canal de podcast e mostra a sua experiência de mercado. Falei, será? Faz sentido. E vai fazer um mês que a gente abriu o canal e o retorno que eu tenho tido de feedback é exatamente essa. Mostrando ali, nossa, eu não imaginava essa bagagem. O que que é a bagagem? É a autoridade que eu tenho para falar do assunto. É a solidez que eu tenho para falar do assunto voltado para o marketing. Então, sem dúvidas que a ideia de abrir um podcast, ele serve para deixar transparente o que você entende de mercado. Muito bom. Eu vejo isso nitidamente porque em uma hora de conversa a gente deve estar aqui conversando há 40 minutos. O tanto de assunto que a gente já abordou e o quanto a gente teve oportunidade de falar, a gente já falou sobre mercado, a gente falou sobre as estratégias de marketing, marketing digital, marketing Uhum. off. E isso é muito legal porque a gente extrai muito conteúdo em pouco tempo, né, nesse formato de podcast. Mas saindo um pouco dessa parte empresarial, eu queria saber quem é a Carol como pessoa também, né? Que lá no início a gente falou sobre a Carol que passou por vários processos, mas também que cresceu em uma comunidade. Eu queria que você me É. falasse sobre isso. Qual que é a origem da Carol? Cresci aqui em Belo Horizonte, no bairro Conjunto Felicidade, é muito próximo, conhecido por muito tempo como Mabel. E assim, você cresce no meio de uma comunidade, você vê gente morrendo, era uma coisa mais frequente, né? E quando eu fui crescendo e formando assim, personalidade, buscando conhecimento, eu achava que era tão distante de acontecer de você ver quem estudou com você morrendo por causa de tráfico. E começou a acontecer isso ainda muito cedo. E aí eu entrei na faculdade, já tinha morado em São Paulo há alguns anos, né? E São Paulo ele serve muito, eu falo assim que é a cidade da aceleração, né? Ele nos ajuda a enxergar o mundo de uma outra maneira. E foi quando eu fui vendo que, embora crescer naquele ambiente, eu poderia ter uma história diferente. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fui vendo. Eu lembro de um professor, Marco Antônio, que falava: quanto mais conhecimento eu tenho, mais pequenino eu sou. Eu ficava assim, gente, como que é isso? Então, de fato, o conhecimento e a informação, eles me trouxeram para pensar fora daquele meu contexto. Porque talvez se fosse por a- pela linhagem daquele contexto, o fim, assim, nada contra, mas talvez engravidar muito cedo, ter uma vida assim, não ter uma empresa, Sim, ter uma vida destinada a muito fracasso, sim. sabe? E hoje eu olho assim, foi até com a gravação do primeiro podcast, às vezes eu ouço a minha história e falo, gente, de onde eu vim para onde eu tô indo, é um processo muito grande de mudança, transformação e persistência, Sim. sabe? Então, e não é uma coisa que eu separo da minha vida. E nada, tô com um projeto social aí pra fazer dentro da comunidade, por quê? É levar mesmo pra essa galera que, ei,
Dá para ter uma vida diferente dessa realidade que vocês vivem. Às vezes Exatamente. de muita escassez, de fome. Galera, dá pra gente pensar fora da caixa. Eu sou Sim, fruto disso. Sou fruto do meio, vambora. exatamente. Eu vejo que essa transformação que a gente vive, porque eu falo que eu também já vivi essa mudança, né? Vim de uma comunidade também, vim de uma periferia, e quando a gente vê que pessoas, né, principalmente adolescentes, jovens, não têm nenhuma perspectiva de horizontes, de oportunidades, e a gente pode falar que eu já passei por isso também. Tem como, sim, É, tem como dar tem. essa virada de chave, eu acho muito legal. Você comentou sobre um projeto social, e aí, já pode dar um spoiler? Como é que funciona? Ah, esse ainda tá, eu vou dizer que tá na incubadora, ainda não achei um lugar, inclusive estou procurando, viu, gente? Alguma associação. Qual que é a minha ideia? É fazer formação de social media. Adolescente, eu comecei atendendo o salão da esquina, o seu Zé da mercearia. Então, assim, é possível. E essa galera que, essa geração que já cresce no celular, a ideia é levar esses adolescentes a aprender a ganhar dinheiro usando o celular, como Legal. social media. Tá Ter uma aí, tô profissão e ainda fazer procurando. com o que gosta, É, que é com o que celular. gosta. Imagina, mudar a realidade de às vezes um comerciante do lado ali que não pode pagar uma empresa de marketing, mas mudar a realidade. A Believe nasceu muito disso, atendi muita gente assim, ó, vizinho de esquina. Tem uma que a gente fez uma logo pra ela, uma manicure, assim, é uma das logos que foi um xodó na época. Nossa, que a gente fez com tanto zelo, tanto cuidado. O salão dela era de, não tinha nem cerâmica. Imagina pra pessoa, aí ela imprimiu a logo na xícara e tudo e tal. Então assim, dá para mudar a realidade do adolescente e do comerciante que está do lado também. Total, eu vejo que é um impacto assim, que vai multiplicando esse impacto de benefício, né? Vai multiplicando o benefício. Porque você transforma a vida de um adolescente através desse trabalho social, super apoio, já É, curti demais, e ele vai impactando a comunidade que ele está presente. Só que não é só um adolescente, só um jovem, são vários, impactando vários locais. Então, parabéns, viu? Pela é, iniciativa aí que saia da incubadora em breve e faça a a diferença. gente já conseguiu dar play em janeiro, já começou pra gente tanto de dar play no nosso podcast, e a gente já iniciou com um projeto social que é para as mulheres, chama Pra Elas, que é de arrecadar absorvente, produto de higiene para as mulheres da Legal. comunidade. Esse já foi startado. Que bom, já Já, tá Já funcionando. fizemos a primeira, eu fiz a primeira coleta de arrecadação esse final de semana agora. Então, assim, o 2023 vai ser um ano promissor nesse sentido, sabe, Leandro? Porque algo que eu tenho aprendido muito é trabalhar a minha vocação com propósito. Muito E o bom. propósito da Believe de acreditar é porque eu tive que ser desafiada a acreditar em mim, primeiramente, e é o que eu levo para os clientes. Só que o propósito é além, sabe? É levar os outros a acreditar também. Uma das coisas que mais fizeram sentido para mim, tem um post no meu Instagram que tem um significado de influencer. O in é o que tem dentro, Sim. fluencer é o que flui, é o que sai. Então, influenciar para mim é influenciar com o que eu tô dentro. Então, o que eu tenho dentro. Então, isso é em todas as esferas da vida. Excelente, muito bom. E para quem quiser apoiar esse projeto, por exemplo, que você já falou que já startou, já está funcionando, quiser colaborar com absorventes, né, para meninas que vocês vão direcionar, né? Vocês vão captar e direcionar para as Sim, instituições que precisam. sim. Quem quiser participar desse projeto, como que eles podem enviar ou entrar em contato com vocês? Direct da Believe, eu mesmo que respondo, combino a forma de buscar doação, e aí eu combino direitinho, só chamar no direct da Believe. Muito bom. Então, você empresário ou empresária que tem interesse em apoiar essa causa muito nobre, né? Recente a gente teve eu vi uma escola aqui de BH que fez um movimento como esse para as alunas da escola e na maioria das vezes, principalmente os homens, não sabem a necessidade ou a importância Exato. desse ato de doar, de colaborar, né? Olha, eu vou te falar, o projeto nasceu em dezembro no meu coração. Foi simples, eu fico refletindo muito sobre a vida. E aí eu fui comprar para uso próprio. Aí eu parei para pensar, eu falei, gente, se uma família não tiver hoje, no mínimo, tô colocando bem baixo, R$ 20,
você não consegue comprar algo que é de necessidade fisiológica para se sustentar. Fisiológica e higiênica Higiene. básica, né? Higiênica básica. É. E isso me marcou tanto. Eu lembro que foi num domingo, eu tinha ido na farmácia, eu falei, gente, não dá. Não dá, tem muitas pessoas que a gente pode ajudar e é coisa básica. E a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade, é a realidade, aliás, de muitas famílias, de não conseguir comprar o básico. E às vezes na doação de cesta básica, vem só o básico. Sim, O projeto que a gente está destinando às doações chama Projeto Socorro. E eu brinco que lá não é uma cesta nada básica, que é o único projeto, até o momento que eu conheço, que faz uma cesta pensada na necessidade da família mesmo. Então, por exemplo, não tem só arroz, feijão, farinha, macarrão, fubá. Não. Lá vai ter um milho de pipoca, porque se a família é grande, é uma criança para lanchar e tal. Quem monta a ideia da cesta, ela contando os detalhes. Ah, mas por que que tem um chamate na cesta? Porque se o pó de café acabar, o chamate ele rende mais para ajudar a legal. sustentar a família. Por que que tem gelatina? Imagina, dia de domingo você faz um almoço, a gelatina é uma sobremesa Com para a família. certeza. E aí essas primeiras doações estão sendo realocadas para esse projeto para complementar essa cestona aí. Que legal, muito bem, muito legal, viu? Então você que é empresário, empresária, quiser saber mais, onde que a pessoa pode entrar em contato? Direct da Believe. Que é Believe Marketing. Believe Market. Então entre em contato com a Carol, converse com a Carol, chama ela para tomar um café, dependendo. É. Vai conhecendo os projetos que eu tô vendo que não são poucos projetos aí, tem muitos projetos. E Carol, tô achando o máximo você me falar sobre esse impacto social que vocês estão gerando, mas eu também queria falar sobre superações. Quais são as superações que a Carol já passou na vida, né, como pessoa mesmo, e que isso moldou quem você é hoje, que moldou essa pessoa que eu tô aqui conversando hoje, com tantos projetos que estão, que você não preocupa só com você mesmo, mas eu vejo que você preocupa em se cuidar, aliás, cuidar do outro também. Essa parte para falar é aquela que dá um nó na garganta, né? Porque me causa muita emoção, mas eu vejo muito como. Não consigo desvencilhar, eu sou cristã e é Deus que me acompanha mesmo em tudo aquilo que eu faço. Mas eu, igual, né, vim de uma família de comunidade, eu tenho contato, amo a minha família paterna, mas minha mãe, bem dizer, que me criou sozinha naquele contexto assim de muito sofrimento. Eu fui ter caixa de Faber-Castell já quase adolescente, assim, foi uma mega realização, eu lembro como hoje o dia. E com isso na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Minha mãe, ela engravidou muito cedo. Ela tinha 16 anos. E ela morria de medo que eu fosse repetir a história dela, de não querer estudar, trabalhar, de ser aquelas meninas assim, que dá mais trabalho na vida. E foi muito pelo contrário. Eu fui muito tranquilo. Nunca gostei de usar roupa vulgar. Eu fui conhecer balada, ixi, velha já na vida. Tudo que ela pensou que eu poderia fazer, eu fui muito o contrário disso. E aí, teve uma determinada fase da minha vida que eu passei por uma situação de abuso. Na verdade, foram duas situações. Aquilo pra mim foi um auge do questionamento, do tipo, onde que eu errei? Por que isso Por aconteceu? que que isso Sim. aconteceu? Não teria que ser uma. Gente, nunca fui de responder, mãe. Eu apanhei da minha mãe acho que 3 ou 4 vezes só. Foram 4 vezes e eu lembro os 4 motivos até hoje. Ela fala que foram 3, mas eu lembro os 4 motivos até hoje. Sempre fui muito de ficar de castigo, pra correção mesmo. Então, assim, nunca dei trabalho. E na época que isso aconteceu comigo, nossa, eu fiquei frustrada demais. Tipo assim, por que, Deus? Por que que aconteceu comigo? Não tinha que ser uma filha boazinha, não tinha que responder, não sou de aprontar e tal, tal. E o porquê que isso aconteceu comigo? E eu lembro que um dia eu chorando muito, num processo de cura dessa situação, eu lembro nitidamente que eu senti Deus falando comigo assim: vocês são curadas para curar. Existem muitas pessoas que já passou por situações parecidas como essa e que não encontrará cura ainda. Sim. Só que você só pode curar
se você for curado na mesma dor que a pessoa. Eu tinha 18 para 19 anos. Aí aquilo eu engoli a seco. Falei, entendi. E foi o que me deu força para ser curada e decidi curar. Trazendo isso para vida em geral, hoje, como empreendedora, como empresária, eu vejo o tanto que isso me dá força e provoca em mim persistência e resiliência de não desistir. Por mais que tem dias que é muito difícil, que dá vontade de chutar o balde, dá. Faz parte da vida do empreendedor, né? Da empreendedora. Sim, eu acredito muito que essa situação de cunho pessoal é o que me dá forças hoje para ser forte mesmo, sabe? E Legal. conseguir arregaçar as mangas e falar, igual na Believe mesmo, a gente está recomeçando de novembro para cá. Recomeçando. Quando eu vi a nossa situação em novembro, eu olhei pra mim, eu lembro que eu sentei no sofá e eu chorei, 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 chorei. Quando eu terminei de chorar, eu mesmo falei comigo assim, esse dia foi até engraçado. Tá bom? Já chorou? Então, beleza. Agora sacode a poeira, levanta a Enxuga as bunda do lágrimas. sofá, enxuga as lágrimas e segue. E segue. É isso Ficar aí. sentado aqui não vai mudar nada. Falei, ah, beleza. Arregacei as mangas e estamos aí. Então, essa superação, eu vejo que é o que fez parte da minha transformação, sabe? Para quem eu Legal. sou hoje, para ter esse desejo grande de ajudar o próximo, sabe? É Muito muito bom. ligado a muita coisa que eu já vivi mesmo. Esse acreditar, É... literalmente. Ser de E dentro para fora. ser de dentro para fora. Legal. Eu achei muito legal você falar sobre curar. Como que é a frase? Nós somos curados para curar, né? Curados para curar. Muito bom, É, porque tem uma música que eu amo e ela fala isso. Tem uma das frases, né, da estrofe da música que ela fala que das minhas feridas saia saia poder poder para para curar. curar. E exatamente, eu acredito muito nisso. Quando a gente passa por algo que às vezes a gente não entende no momento que a gente está passando, aquilo algum dia vai fazer sentido, vai ter um propósito, porque eu vejo que hoje a forma que você fala, você pode colaborar e ajudar a curar tantas outras pessoas que passaram por algo parecido com o que você passou também. E isso também, o Leandro. E essa música foi depois dessa frase que eu recebi. Essa música foi a continuidade da minha É cura. mesmo? Nossa, eu fiquei quase uma semana ouvindo ela 24 Rodolfo horas. Abrantes, né? É, Isso mesmo. e eu vejo também, o Leandro, porque é muito desafiante de não te colocar numa situação de vitimismo. Legal. Isso aí. Sabe? De você pegar aquela dor que você passou, e ninguém me amou, e ninguém me cuidou, cadê meu pai, Que minha mãe, dó de numa hora mim. dessa? É, Nada. É levantar, de fato, existe um caminho da cura e é você levantar e correr atrás. Não é da noite pro dia, não é fácil, mas uma hora ela vem. E aí você segue. legal, isso aí que eu ia te falar. Deixa um recado pra quem tá assistindo esse vídeo e às vezes tá se sentindo na situação, talvez um dia você já se sentiu. Por exemplo, que a pessoa tá pensando, por que que isso aconteceu comigo? Né? O que você falaria pra Carol lá de trás, de anos atrás, que você poderia deixar de recado pra essa pessoa que às vezes pode assistir esse vídeo? Eu diria pra Carol de lá de trás, calma, que a vida é feita de processos e é só uma fase. Vai passar. E depois que você passar, você vai estar mais forte, mais experiente e com uma bagagem nova aí para compartilhar, né? Você vai criar anticorpos contra aquela situação e vai seguir. Isso vai te deixar mais forte. Lá na frente, pode ter certeza. Muito bom, muito bom. E me conta sobre um hobby seu, Carol. O que que você gosta de fazer? Porque a gente tem uma bio aqui, né, das pessoas. E a bio da Carol me surpreendeu. Que a gente pergunta assim, me conta uma curiosidade, um hobby. E qual que foi a resposta? Eu amo jogar futebol. Amo jogar futebol. Que legal. Desde sempre.
Me conta desde como é que foi a sempre. paixão, como que a paixão pelo futebol surgiu. Eu sempre fui muito tímida na infância. Tá aí outra curiosidade, viu, gente? Trabalho com comunicação, mas eu era uma criança tímida. Não, tá aqui de frente pro podcast pra uma câmera, pra três câmeras aqui, e você era tímido. É, Não parece, não eu parece. era tímida, foi muito trabalho. E aí, sempre apaixonada com esporte. Sempre. Eu brigava pra, embora tímida, eu bati o pé pra jogar futebol com os meninos da minha sala. Segunda, terceira, quarta, quinta série. Os meninos eram folgados, tinha vezes que não deixava, fazia pirraça comigo. Uma vez um me derrubou na quadra, porque a quadra era das meninas e eles queriam jogar. Sentaram no meio da quadra pirraçando. Um correu atrás de mim pra pegar a bola, me derrubou, bati a cabeça, desmaiei, aquela coisa toda. Mas eu sempre tive uma ligação muito forte com esporte. Legal. E futebol e vôlei tá no top one, assim, sabe? De Você era gosto. o perfil, você era uma das meninas que montava o time de futebol das meninas então, quando você era mais nova. Era. É mesmo. É. E não acho que eu jogava era melhor, não, viu, gente? A gente que jogava muito mais que eu. Que legal. Era mais a paixão mesmo, fazia É, parte. fazia E até parte. hoje você continua jogando aqui em BH, né? Já que a gente tá aqui no BH Podcast. Tem muitos grupos de mulheres que jogam futebol? Tem, Leandro. Incrivelmente tem. Eu tinha achado um grupo recente que é até muito legal, que eram as meninas da época que eu jogava na adolescência. Elas encontram uma ou duas vezes por semana e jogam em quadras diferentes. Uma das quadras principais é no Floramar, a Vigílio Regis, e tem outra num outro ponto de BH que elas se encontram para jogar futebol. E o mais legal de tudo, que eu acho fantástico, que eu quase morro de tanto rir, que é a galera da minha época, né, gente? Então, assim, galera de 28, 29, 30, 31. E levam os filhos, para quem já tem Que filhos. Os legal. filhos ficam lá torcendo para as mães. Então, assim, que nostalgia que é. Ainda existe alguns grupos, eu tô parada de novembro pra cá, eu não joguei ainda. Mas existem sim, viu? Muitos grupos de mulheres aí em Que legal. BH. É bom saber porque ainda tem muito essa visão, né? Não, futebol é muito comum falar da pelada ali do marido, do irmão, do primo que vai jogar uma pelada. Só que a gente ainda não ouve tanto as mulheres assim, pelo menos os grupos, não é tão divulgado. Para quem quiser participar de uma pelada no futebol, no final de semana, como que você indica aí para a pessoa ter essas informações, para a mulher ter essa informação? Uai, gente, às vezes você vai se surpreender. Se você postar, às vezes, no seu Instagram, você vai achar grupos muito perto de você. Porque tem Legal. muito lugar mesmo que tem. E ficou interessado, é da região do Floramar, tem um no Goiânia também que eu conheço, que eu já fui lá também. Manda o direct que eu passo pra vocês os lugares pra ir jogar. Bom demais. Eu já vou deixar o espaço aberto, então, para a gente fazer um BH podcast sobre futebol feminino. Se você tiver as Legal! conexões aí, Olha que eu você chama tenho uma muita. capitã, uma juíza, porque vamos valorizar isso, né? Vamos saber onde é que tá rolando futebol, a pelada feminina aqui em BH. Não, e é muito nostálgico, é muito nostálgico. É muito legal ter esse reencontro, porque pra gente é quase um encontro de geração, né? Tem gente que já vai com filho e tal. E o dia que eu postei no meu Instagram que eu tinha ido jogar futebol, foi um burburinho fora do normal. Eu não acredito, você joga futebol, você? E as pessoas não esperam, né? Que Sim. vê a Ainda uma gente às vezes. empresária, uma pessoa da área de marketing, nossa, eu vou jogar futebol ali agora. Vou parar o dia aqui e tô indo lá. Mas me fala, me conta uma coisa hoje. Você é aquela pessoa, né, que é craque no futebol ou é mais a paixão do futebol? Eu considero mais a paixão, É mais a paixão. futebol. Você é sincera, né? Que tem gente que fala, não, eu Não. sou o craque. Não, porque eu jogo com as meninas assim, que as meninas jogam muito no meu ponto de vista. Eu sou mais daquela da assistência mesmo e tudo tal, mas a paixão mesmo. Bom demais, viu, Carol? E eu queria que você deixasse um convite aí, né, para os seus seguidores também que vão assistir esse vídeo, para as pessoas que são seus clientes ou querem conhecer o seu trabalho, conhecer mais a Believe, conhecer a Carol. Quem sabe, né, como a gente conversou aqui nesse podcast, que até tomar um cafezinho bem mineiro para É. conhecer mais sobre o seu trabalho, como que a pessoa pode entrar em contato, faz a sua apresentação, fica à vontade. Então, gente, você tem aí uma empresa, não está posicionado no digital,
precisa de gerenciamento de rede social ou alguma consultoria para aprender como se posicionar no digital, me chama no direct do Instagram, carolsabino.believe, que aí a gente conversa, dou aí uma assessoria, a gente bate um papo, porque é importante estar no digital. O digital hoje é o nosso cartão de visita. Eu quero saber como uma empresa a gente vai onde? No digital. Abriu uma pizzaria na esquina de casa. Onde a gente vai? No Instagram, para saber se ela é boa ou se não é. Então, tá com esse déficit aí, não fica assim não. Chama a gente aí que a gente dá um suporte. É isso aí. E hoje nós conversamos, né, aqui no BH Podcast com a Carol Sabino, CEO da Believe Marketing. Carol, muito obrigado pela participação, viu? Eu espero que seja o primeiro de muitos podcasts. Já ficou o convite aí para a gente falar sobre futebol feminino. A gente pode marcar um em breve para focar no social. E quem Legal. sabe, conta com a gente aí que tem muitos projetos e a gente quer fazer parte disso aí também, viu? Para você que está assistindo, muito obrigado por acompanhar até aqui. E lembrando, nós estamos aqui no Estúdio RVL e se você quiser ativar o seu podcast, é só entrar em contato com a gente. Basicamente, é só chegar e gravar. Você também pode ter uma estrutura como essa para você contar com o seu podcast. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio e até mais. Obrigada.